Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pode falar, Adriana. Você me chamou na hora que estava começando a gravar. Pode falar. Desculpa. Lucas, eu retornei ao trabalho, eu acabei de chegar. Eu vou fazer a prova, assim que eu acabar, eu entro na aula novamente, ok? Tudo bem. Tá, obrigada. Boa noite, Aline. Boa noite, Joelma. Boa noite, Larissa e Leite. Bom, como a Adriana até já acabou de falar, hoje é dia de prova, está tendo a prova de Educação e Diversidade. Ela começou à meia-noite 1, vai até às 23h59. Quem já fez, espero que tenha ido muito bem. Quem ainda não fez, boa sorte, termine a prova. A data fica valendo como presença à prova. Né? Bom, hoje nós vamos adentrar, né, nas práticas pedagógicas. Né? Provavelmente, deixa eu ver, acho que a Larissa é a primeira vez que vai ver. A Larissa e a Aline, é a primeira vez que vão ver ou é Carolina, agora eu já estou dúvida, muita dúvida. Mas é a primeira vez que vai ter práticas pedagógicas. Né? As práticas pedagógicas são disciplinas e elas não possuem prova, né? Mas elas vão permear pelo menos os 4 primeiros semestres do curso de vocês. Né? Elas vão trazer um pouco do trabalho mais, digamos assim, mais prático, meu, vamos dizer. Né? Por que meu, especificamente? Porque eu sou um professor e estou em exercício. Né? A prática pedagógica é uma pequena parte, uma porcentagem que vocês vão compreender mais quando vocês realizarem um estágio. Lá no terceiro semestre, as meninas provavelmente devem começar no segundo, né? No semestre que vem, provavelmente vocês já começam com o estágio. Tá? Então, ele é uma pequena parte só, é só mais ou menos um bate-papo. No presencial, está na pandemia, não tem o presencial, mas no presencial, vocês realizam, inclusive, um trabalho. A gente realiza um trabalho em conjunto na sala, para que vocês possam compreender melhor como é que se dá, de fato, as práticas pedagógicas. Né? Peço desculpas a demora, mas eu estava vindo da HC para cá, estava complicado, tá bom? Bom, vamos lá. O tema da nossa proposta pedagógica é a gestão da aprendizagem. Né? Nós iremos ver 2 itens da gestão pedagógica. Né? Então, a gente vai ver o item 1 e 2 hoje, e na próxima quarta-feira, o item 3 e 4. E finaliza com o ED de vocês, que é, eu não lembro o ED, mas acho que é interpretação de texto, se eu não me engano. Termina com a ED de interpretação de texto. Tá bom? Uma coisa que eu achei aqui. Ok? Bom, hoje a gente vai ver, então, quais aspectos da aprendizagem o professor precisa gerir. Né? Então, hoje a gente vai conhecer as estratégias docentes para o levantamento do conhecimento prévio dos alunos. Né? Então, a gente vai abordar as relações entre conhecimentos prévios e a aprendizagem. Conhecimentos prévios é mais ou menos mapear o seu aluno para ver o que ele já sabe, o que ele compreende daquele conteúdo, mesmo que vai ser a primeira vez que ele vai ver. Mas é que ele pode imaginar o que seja para que a gente possa trabalhar mais efetivamente e poder já tomar algumas decisões para o caminho que você vai seguir em relação ao aprendizado. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é a leitura significativa, né? Como é que trabalha a leitura significativa em sala de aula, né? E como avaliar a aprendizagem? Quando vocês tiveram avaliação na aprendizagem, né? E a avaliação, ela tem vários aspectos que vão montar, de fato, qual é a nota que efetivamente um aluno vai ter, né? A gente está muito acostumado naquele esquema da nota para poder quantificar o conhecimento dele, aquela prova que é padronizada, todo mundo recebe o mesmo tipo de pergunta, e é para ver o quanto que acumulou de conhecimento. Não, né? A aprendizagem a gente não valia mais assim. Valia também assim, mas não só assim. Né? A gente precisa compreender algumas outras coisas para levar, para ter
como posso explicar, ter uma relevância de fato do aprendizado, né? Porque por mais que o aluno erre tudo, ele vai ter alguma coisa que ele vai ter compreendido, né? A gente chama isso de alteração do status quo, né? Esse status quo é o que vai, é o como ele está antes, né? E o status atual é o que ele vai estar depois de ter em contato com aquela aprendizagem, mesmo que não seja significativa para ela, né? É aí que entram justamente as leituras significativas, né? Algo que vai remeter aquilo que ela vai aprender, né? Aquilo que vai trazer as memórias afetivas e mais contextualizada daquilo que efetivamente ele vai aprender na teoria, né? Então, a leitura significativa, ela está praticamente em todas as disciplinas, né? Aliás, a leitura está em praticamente todas não, ela está em todas as disciplinas. Você precisa interpretar texto, precisa decodificar o que está escrito lá, né? Então, a leitura, ela é essencial, né? Mas como é que a gente faz isso? A gente só ensina o aluno a ler? Não, porque ler não significa que o aluno está compreendindo que aquilo está escrito, né? Vou dar um exemplo que é muito clássico, né? Tem muito, infelizmente, nós temos ainda analfabetos, né? Mas mais do que analfabetos, nós temos o que chamamos de analfabetos funcionais. São pessoas que compreendem, por exemplo, o que está escrito, mas elas não conseguem decodificar. Elas conseguem ler a palavra. Vou escrever aqui uma palavra. Vamos escrever aqui a palavra veloz. A palavra veloz. Palavra veloz. Então, ela vai entender que é algo que eu vou ler veloz. Mas o que é veloz, né? Quando você tem um aprendizado, uma leitura significativa, você vai, e também, principal, quando você decodifica o que está escrito ali, você vai entender que veloz sozinho não quer dizer muita coisa. Eu preciso ter algumas outras coisas que vão dar sentimento, vai dar cabo àquele significado da palavra. Por exemplo, veloz, para mim, eu sei que é um adjetivo. Por isso que eu peguei o veloz, podia ser qualquer outro adjetivo. Eu só sei que é um adjetivo. Então, um adjetivo, ele sozinho, ele não sobrevive para poder identificar. Eu preciso, obrigatoriamente, de um substantivo para poder dizer o que é veloz, né? Basta vocês verem que quando a gente pergunta alguma coisa para a criança, vocês gostam de quê? De amarelo ou roxo? Eles vão chegar pizza, né? Não tem nada a ver, né? Qual peixe que tem na Amazônia? Baleia, né? Para não sair tanto do tema, por exemplo, né? Baleia. Baleia tem na Amazônia, né? Então, isso, quando ele não consegue decodificar aquilo que você está falando, especialmente aquilo que ele está lendo, ele vai dar essas bolas fora, né? A gente vê aqui umas coisas, umas provas, não sei se vocês já viram no Facebook, de respostas muito sacadas, assim, muito bem feitas, né? Óbvio, todas erradas, mas muito bem feita, porque ela de fato tinha sentido, a pessoa decodificou aquilo, né? Ou não, ela entendeu o que tinha que fazer, né? Ela só usou da sua criatividade, que é quando você tem essa leitura significativa, para poder realizar aquilo que exatamente não está escrito, né? Eu me lembro que é, seres vivos e seres não vivos, né? Aí a criança lá desenhou uma pessoa, né, um ser vivo, e do lado desenhou uma pessoa, só que deitada, como assim dizer, né? Indicou morto. Realmente, não está vivo, não está vivo. Então, só o fato dele ter interpretado dessa forma, ele tem uma leitura significativa. Ele só ele só diversificou, ele entendeu, ele não fez exatamente como deveria fazer, mas ele teve uma sacada de significado, né? Então, a leitura significativa é o que remete ao entendimento de conhecimento que façam sentidos para quem lê, né? E isso é fato, porque quando você consegue compreender algo daquilo que você está lendo, você tem a contextualização daquilo que você está escrito vai se dar de modo natural. Você não vai precisar de outros elementos
para dar apoio a isso, né? Então, quando a criança vai ler, por exemplo, uma história em quadrinhos, não sei se vocês lembram do desenho Fantástico Mundo de Bob, que quando a pessoa falava uma coisa, algo no sentido figurado, ela imaginava exatamente aquilo que uma pessoa falou, de modo conotativo, né? Aliás, denotativo, de modo bem denotativo, né? Conotativo no sentido figurado. Então, ele via que era uma coisa muito louca, na verdade não era nada muito louco, né? Era só que ele estava muito preso àquela interpretação denotativa, né? Então, quando você consegue ter essa interpretação múltipla do que é veloz, você consegue, a criança vai conseguir dizer assim, não, está faltando algo aqui. O que é veloz? Somente sabemos que o aluno realmente entendeu o que leu quando ele é capaz de expressar as ideias com suas próprias palavras, seja oral, seja por escrito. Né? Então, a forma como eu vou medir isso, né, com o meu aluno, até mesmo com vocês, é o que vocês falam, dão os feedbacks do que estão falando, do que vocês estão fazendo. Né? Quando você tem esse feedback, fica muito mais prático até para você entender o que eu estou dizendo. Né? Eu, por exemplo, tenho às vezes umas falas um pouco difíceis, né? As palavras difíceis que eu uso. Para mim, ela é normal, né? Porque para mim não tem significado, né? E eu quero que também tenha significado na vida de vocês, até porque vocês serão futuras pedagogas e tudo mais. Né? E não é porque eu quero que vocês aprendam, é porque vocês precisam estar familiarizadas com esses termos, né? Ter esse entendimento do que eu estou dizendo, que você está lendo, porque no livro didático vocês veem isso, né? Eu quero que vocês se familiarizem para dizer assim, não, já entendi o que está escrito aqui, já entendi. Né? E não tem que pegar um dicionário toda vez para procurar o que significa isso. Então, para a estratégia de leitura, a gente tem que primeiro fazer uma seleção de materiais relevantes para o aluno, né? Então, isso eu tenho que ver em conta quem é o meu aluno, quantos anos ele tem, onde ele está inserido, né? A realidade dele social, né, também. Comentar sobre os assuntos antes da leitura, ou seja, você vai dar uma prévia do que ele vai ler, né? Você vai preparar o campo para trazer alguns elementos no qual ele vai dizer assim, é isso que o professor falou. Né? Depois, o ideal, né, nesse caso, é que você debata, né, aquilo. Por que debater, né, depois também, né, já que teve uma apresentação e depois ele leu? Para poder abstrair todo aquele conhecimento que ele absorveu naquele momento. Né? Então, quando ele consegue defender o seu ponto de vista a partir do que ele leu, lembre-se que o mesmo livro ele pode ter sentidos diferentes para cada pessoa, né? Cada pessoa é única, né? O que vai determinar muito isso é o seu capital cultural, né? Quando ele consegue tiver elementos dele que consiga debater sobre aquilo, ele teve um ótimo entendimento. E às vezes ele conversando entre os pares, né, entre eles vão fazendo outros tipos de ligação que ele não teve na hora no momento que leu e nem na minha apresentação. Né? Além disso, uma estratégia de leitura é o incentivo do hábito de ler. Eu vou dizer uma coisa que é bem, bem importante. Leitura não é hábito, tá? A pessoa gosta, vai ler porque ela tem o prazer da leitura. Apesar daqui estar escrito hábito, ela não é hábito. As pessoas não podem ter hábito de leitura. Elas têm que ter prazer na leitura. É diferente. Né? Porque o hábito, eu escovo os dentes, eu tenho. Eu escovo os dentes. Por que eu escovo os dentes? Por que eu me limpo depois que eu faço as minhas necessidades? Né? Por que eu troco de roupa depois de ficar suado? Né? Então, isso é um hábito de fazer, né? Para a gente ficar limpo, de ter os dentes cariados, ficar sem mau hálito, né? Depois de fazer as necessidades para poder ficar seado, né? Sem bactérias, né? Isso é hábito, né? São coisas que nós fazemos já enfim, de modo meio automático, porque já meio, enfim, já meio agregado no nosso dia a dia. Mas a leitura, ela não pode ser um hábito por um detalhe. Leitura é arte, e arte você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, quando você não tem esse prazer, você não consegue ter esse hábito de leitura. Tá? Leituras em grupo, né? As leituras de grupo, elas precisam ser exatamente os mesmos materiais? Não necessariamente. Se o mesmo material é melhor, porque consegue depois debater, igual ao debate após a leitura.
você consegue debater. Mas se você pegar vários temas, vários itens do mesmo tema, mesmo com enfoques diferentes, é ótimo, porque cada um deles vai poder defender o seu ponto de vista através de um ponto de vista de outra pessoa que escreveu o livro. Lembre-se que os livros, eles são itens secundários. Por quê? Porque eles não representam necessariamente as nossas ideias, mas é a representação de ideia de alguém. Alguém fez aquela pesquisa, alguém escreveu aquilo, né? Então, quando você vai fazer essa interpretação, ou você valida aquilo que você leu, ou você recusa, né? Não é porque está escrito que eu tenho que aceitar tudo que está lá, não. Não, óbvio que não. Aí, justamente a leitura é para que você possa abstrair e trazer elementos que você ou não veria, ou não é possível escutar de determinada pessoa, né? No caso aí, o autor ou os autores. E as pesquisas, né? As pesquisas, depois de temas do que você leu, ele dá elementos para você aprofundar nos temas, né? Então, como que se dá isso, né? A leitura, ela é um item estático, né? Ela está lá, enfim. Só que eu consigo fazer alguns hiperlinks, né? Através de pesquisar mais, por exemplo, um livro, um romance, ele fala que passa, vamos dizer, no litoral paulista, mas eu gostei muito daquela região. O que naturalmente faz? Eu vou ver fotos daquilo lá para poder melhorar na hora da leitura, né? Só o fato de você procurar fotos ou vídeos sobre essa região, ou até mesmo roupas de época, no caso dos livros mais antigos, para poder ter uma ideia do que você montar na sua cabeça, isso já é uma pesquisa. A mesma coisa vai acontecer quando vocês leem um livro didático. Então, quando vocês leem um livro das disciplinas, não é para simplesmente ler, eu tenho que ler isso aqui para estudar para a prova. Não. A ideia é que vocês leiam aquilo e façam depois outras pesquisas para aprofundar algo que você queira ver mais, que te chamou a atenção. Né? Vai ter coisas que não são tão interessantes, ou né, possível compreender, mas terá outras coisas que, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que isso aqui me interessa muito, tem mais coisas, mais elementos que eu posso utilizar aqui. Né? O conhecimento prévio, né? O conhecimento prévio, ele é o conhecimento anterior à aprendizagem construída, né? O conhecimento prévio, a gente pode definir isso como certa leitura de mundo, né? Porque o conhecimento que o aluno possui sobre determinado assunto, né? Hoje nós sabemos que os alunos eles chegam um pouco mais preparados à sala de aula porque ela tem YouTube, tem redes sociais, né? Apesar que o YouTube também, de certo modo, é uma rede social, né? Uma rede social de entretenimento. Né? Então, consegue fazer pesquisa sobre qualquer coisa que ele queira ver, né? Ele consegue pegar receitas de como fazer coisas, né? Modos de fazer, então ele já chega pouquinho mais esperto do que, por exemplo, do que eu chegava na minha época, né? Que você chegava, né? Pela essa facilidade, essa familiaridade com a tecnologia. E o curioso é que a criança, ela não é que ela é familiarizada com a tecnologia, não é isso. Ela é mais aberta a aprender com a tecnologia. Aquilo lá interessa ela. Tudo que instiga ela vai ser muito mais fácil. É por isso que os mais velhos eles vão ficando mais acomodados, vão tendo alguns hábitos. Viram como a leitura não é hábito. Tem alguns hábitos de como aprender. Né? E não se permite o novo, não se permite ver outros modos, outros enfoques. Já a criança, ela já não tem esses hábitos, né? É que chamamos de, na verdade, nem de hábitos, chamamos de vícios, né? Esses vícios que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? A criança, ela vai construindo, vendo coisas novas, e se aquilo chamar a atenção, ela vai para cima, né? Então, a leitura de mundo também é um modo de como ele compreende situações, né? As relações e o significado. E segundo Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Né? Por quê? Porque o que ele viveu é importante, né? Por isso que a criança não é uma folha em branco que chega na escola e vai ser preenchida. Ela não é isso. Não é uma folha em branco. Ela tem todo um conhecimento já agregado ao longo de sua vida, mesmo que curta. Ela tem vários conhecimentos. Ela aprende conceitos sociais dentro da sua casa. Né? Então, a leitura de mundo ela é feita através de três itens, né? Através do diálogo, das situações de observação e a justificativa sobre as escolhas e explicações, né? Além disso, o levantamento de conhecimentos prévios que eu falei logo no início, é uma ação mediadora dos processos de aprendizagem. Por quê?
Porque se ele tem o mínimo de conhecimento, ou se um grupo de alunos tem o mínimo de conhecimento, você pode, por exemplo, realizar um tipo de atividade no qual esses alunos que têm o mínimo de conhecimento pode te auxiliar até para poder aderir mais em relação à sala. Isso é só um exemplo, né? Ou se os alunos nunca viram aquilo, você pode estar assim, como é que eu vou trabalhar isso se eles nem imaginam que seja, né? Então vai ficar muito no teórico, dá para poder colocar a mão na massa com eles, né? Então isso chama-se o levantamento dos conhecimentos prévios. Para poder entender como é que se deu isso, a gente tem que entender um pouco da teoria histórica cultural, né? Porque no início do século XX, os estudos eles estavam obviamente muito ligados à pesquisa. A escola como nós conhecemos hoje, ela não era óbvio da forma como nós aprendemos, né? E nem como vocês estão aprendendo, né? Mesmo ensino superior. O estudo, em qualquer uma das suas áreas, ele implicava que o aluno fosse mais ativo, né? No início, quando as escolas não eram bem regulamentadas e tudo mais, nós tínhamos muita figura do tutor, né? Que eram pessoas que iam para casa e que meio que trabalhavam como se fosse um treinador, um coach, né? Um pouco mesmo, né? Incentivando esse aluno a aprender. Por quê? Porque quando ele ia lá para a escola, ele tinha que estar compreendido. O professor, necessariamente, ele não iria explicar várias e várias vezes ou contextualizar. Ou você pegava, ou você deixava de fora, né? Então, a gente vai aprender muito, a gente vai aparecer muito no, com o Vygotsky, né, com a teoria socioconstrutivista, com Alexander Romanovich Luria e o Alexei Nikolaevich Leontiev. Né? Eles foram alunos do Vygotsky que começaram a mapear, né, a juntar, né, porque não sabe o livro do Vygotsky, né, as teorias deles nunca foram publicadas em livro, né? Nunca foram publicadas em livro, eles foram compilados por alguns alunos, especialmente esses dois, para que pudessem ser inseridos, né, na sociedade, né, depois de um tempo. Além disso, especialmente o Luria, ele foi um dos fundadores da psicologia cultural histórica, né, que se inclui as noções da causalidade e do pensamento lógico conceitual da atividade teórica como função do sistema nervoso central. Né? E o Leon Tinev, ele também foi um psicólogo, também outro soviético. Imagina, Vanessa, boa noite. E para eles, as crianças, olha, melhor, é que especialmente as crianças, né? Mas todo mundo, ele vem uma leitura do mundo, além dos conhecimentos prévios, que é tudo aquilo que a gente havia conhecido ao longo da nossa vida, também a cultura, né? O modo de vida, o modo de como nós entendemos o mundo através da nossa sociedade, não nossa, né? Nossa sociedade, né? O que é a cultura? A cultura não é apenas a questão das artes, por exemplo, a língua também indica muito como o que somos, né? Quem somos, né? A língua, inclusive, é o item da cultura que mais liga pessoas em todos os aspectos, mesmo que as artes sejam diferentes, né? A cultura também implica nos costumes que nós realizamos, especialmente de costumes éticos e morais, né? Além disso, entra como elemento de cultura também a questão da religiosidade da religiosidade. Né? Então, ela também marca um pouco o que nós tememos, né? A questão da religião, aquela coisa do temor a algo superior, né?
você fica meio que submisso. Acho que a palavra correta seria essa. Né? Só que nisso, a gente tem o que a gente está sendo apresentado, né? Com tudo isso, né? A cultura onde nós estamos, né? A sociedade que nós vivemos, o que a gente já viveu até então, e isso precisa de algo que vai, digamos assim, fazer um intercâmbio dessas ideias, né? Que chama-se mediação, né? Então, a mediação é que vai ter justamente a cultura e seus conhecimentos prévios diante do que você está aprendendo, é o que vai fazer essa absorção, de fato, acontecer de modo pleno ou não, né? Se a gente não tiver conhecimento prévio, você vai precisar de outros elementos que vá trazer essa plenitude, né? Os instrumentos, eles podem ser físicos, né, como vídeos, slides, equipamentos de laboratório, pode ser signos, que são signos, né? Não é Áries, Sagitário, Escorpião, mas signos são sinais, conceitos, são números, né? A palavra, por exemplo, aqui, a palavra veloz, né? Isso aqui, se eu perguntar para vocês, a primeira coisa que vocês vão dizer é uma palavra, né? Só que, se você ver aqui amor, é outra palavra, não é? Qual a diferença de um para o outro? Não é o significado. A diferença de um para o outro é o símbolo, né? O signo, né? Por quê? Porque o formato é diferente, né? Inclusive até o sentido é diferente. Então nós chamamos isso de signo. Nós chamamos de signo. Só que isso, por exemplo, a palavra nós sabemos que é um signo, né? É só isso? Não, nossa sociedade ela é toda repleta de signos. Basta vocês verem os sinais de trânsito, né, com as placas, com a cor do céu, é um signo também, né? Se o céu está mais escuro, mais cinza, já sabe que o tempo está ruim, né? Se estiver azul, né, sem nuvens, nós sabemos que que o clima está favorável, né? Então, isso, por incrível que pareça, também é um signo, né? Que indica algo, né? É algo que representa, né? Quando a gente vê uma encosta toda verde, assim, subindo, a gente já tem uma ideia que ali é uma montanha. Então, aquilo ali já é também um signo, tem um significado. Quando eu pego o calendário é puro signo, né? Tem vários dias, né? Tem os dias que representam os dias da semana, a quantidade de dias daquele mês, o nome do mês e tudo mais. Então, tudo é um signo, né? E isso a gente vai utilizar especialmente na interdisciplinaridade, de forma intradisciplinar e também transdisciplinar, né? Agora a gente precisa entender o conceito desses três, né? A interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, tá? É o processo em que as diferentes áreas do conhecimento se entrelaçam, cada uma com sua especificidade, a partir de um determinado tema, tá? Então, isso é interdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Deixa eu beber água que tá. Deixa eu hidratar. Isso é interdisciplinaridade. Então, pequenos elementos de cada conceito, né, por exemplo, cada ciência, né, matemática, português, história, eles vão fazer um terceiro conceito, ou melhor, irão complementar um outro conceito, vai construir um outro conceito, né? Ou melhor, tentar desconstruir esse conceito à sua maneira. Né? Já a não é intradisciplinaridade, em uma mesma área do conhecimento são utilizados diferentes conteúdos para explicar uma determinada situação da realidade, ou seja, seria um elemento, por exemplo, de um conceito matemático, eu tenho que pegar dois conceitos bem distintos da matemática para poder criar um terceiro, ou um outro que seja complementar aos dois. E já a transdisciplinaridade, que é por meio do conhecimento adquirido a partir da junção das áreas, é possível buscar estratégias para solucionar determinado problema. Ou seja, quando você pega várias áreas do conhecimento, é muito parecido com a Inter, mas não é a Inter, né? Mas você vai pegar esses conceitos e eles vão moldar um outro que não tem nada a ver com eles, não é nada específico. Eles interlaçam, né? Isso.
Um melhor exemplo da transdisciplinaridade é trabalhar, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente implica geografia, para você entender o que está lá, matemática, é a área, português, para você fazer a transcrição, arte, porque você pode fazer, tirar foto daquilo. E tudo isso, ele tem uma importância única, e ele consegue ser trabalhado apenas na sua disciplina. Só que quando eu junto, tem os mesmos sentidos, né? Os mesmos. Isso aqui é um pouco mais completo, né? Um pouco mais complexo, mais de complexo do que completo, né? Já a interdisciplinaridade, eu preciso de elementos que vão se juntando para criar um, né? Então, é essa a diferença de um para o outro, tá? Um exemplo de interdisciplinaridade é a questão da matemática, dos problemas matemáticos. Por quê? É um texto que você precisa decifrar, compreender, só que você vai utilizar elementos matemáticos para resolver aquela situação. Então, nisso, a gente vai agregando o que chamamos lá dos conhecimentos prévios e aprendizagem, né? Por quê? Porque o conhecimento prévio, ele vai dar uma aprendizagem significativa, ou seja, algo que vai agregar aos nossos alunos, né? E com isso, se vai ter uma aprendizagem significativa, eu vou poder, junto com os meus conhecimentos prévios, fazer os questionamentos e os exemplos da realidade, né? Porque quando eu tenho uma aprendizagem significativa e um conhecimento prévio, eu posso questionar, mas isso aqui não acontece no meu dia a dia. Isso eu nunca vi acontecer, acontece de outra forma. E aí você pode questionar, pode aprofundar. E isso vai gerar o que chamamos de novos saberes, né? Por quê? Porque eu posso, lembra, até deixar aqui, foi até bom ter deixado, os 6, aqui, que para mim é 6, mas quem está vendo de lá é 9, é no mesmo formato, é a mesma forma, né? São lados diferentes, né? E não está errado, nem para mim, nem para a pessoa que está vendo 9, né? Tivesse lá vendo ficar, né? Porque são focos diferentes, né? Nisso eu consigo não só dizer que isso aqui é uma verdade absoluta, como se eu virar, eu vou ver que é 9 mesmo. Então eu consigo criar novos saberes, né? E geralmente esses novos saberes são coletivos. Né? Os organizadores prévios, né, especialmente para poder utilizar novos conhecimentos, eles são utilizados para resgatar, ativar e recuperar um conhecimento esquecido e perceber a relação entre o conhecimento já apropriado e o novo saber, né? Um exemplo ótimo que eu uso é o verbo to be, né? Vamos falar, eu estudei verbo to be 7 anos, né? Que são os 4 anos do Fundo de 2 mais os 3 do ensino médio. E eu falo, não é bem assim, os meus alunos não aprendem 7 anos não, de verbo to be. Eu faço uma ativação, né, desses conhecimentos prévios, né, os organizadores, dou alguns elementos para poder eles relembrarem, para poder agregar outras coisas que eles já estão ainda por ver. Agora a gente vai entrar na documentação dos saberes dos alunos. Né? Primeira a documentação desses saberes é a avaliação da aprendizagem. Por quê? Porque a avaliação da aprendizagem é o processo que orienta e reorienta as práticas pedagógicas, né? E por isso que ela é muito importante, a questão da avaliação. Vocês viram a avaliação, né? Eu uso a avaliação diagnóstica, né? A formativa e a somativa, né? E cada uma delas vai ter o seu papel, ela vai cumprir funções, né? Por exemplo, a diagnóstica, eu vou ter um mapeamento do que eu posso, se eu posso já pular etapas, se eu preciso adentrar em alguma coisa que os alunos não estão entendendo, né? A formativa é aquela que vai dar lá no meio do processo, né? Vai acontecendo ao longo do processo. Então, nisso vai indicando quanto eles ganharam de conhecimento ou não. E a partir disso, por exemplo, né, vai me orientar e reorientar. Né? E quantas vezes for necessário para que eles atinjam determinado objetivo. E nisso, a gente vai ter a questão do papel do professor na avaliação. Né? Por quê? Porque como eu quero avaliar o meu aluno? Né? O que eu quero avaliar dele? Né? Como eu vou me orientar a partir dos dados que eu vou levantar nessas avaliações? Né? Então, a avaliação diagnóstica, como eu falei, né, a partir o professor tem condições de verificar se os alunos possuem os pré-requisitos para os novos saberes, né? E nisso é muito importante que a gente dê esse feedback, né, que a gente pode chamar de avaliação também formativa, porque o retorno para o aluno
sobre o que foi avaliado, né? E nesse momento também é importante explicar que o erro também faz parte do processo de aprendizagem. Isso é o mais importante. Muita gente se frustra por errar, por se cobrar muito. Não, a verdade, o espaço ali, ele é propício para o erro. E é saudável errar, é muito saudável, né? A pessoa que acerta sempre, ela fica soberba, né, ao longo da vida, né? A ideia é justamente que ela consiga entender que o erro não é o erro não errar não é errado, né? Mas sim que o errar, ele vai faz parte desse processo, né? Eu não gosto muito da palavra feedback, né? Eu gosto muito da palavra devolutiva, né? Que é a versão brasileira portuguesada, né? E que existe na nossa língua, né? Que é melhor, é a devolutiva, devolver aquilo que você avaliou para o aluno. Então, como conhecer as aprendizagens que os alunos possuem, né? Como eu já havia falado, a avaliação diagnóstico, né? Através de diálogo, conhecimentos prévios, situações de aprendizagem, de observação, pedir para os alunos justificarem suas escolhas e explicações, isso é o mais importante. Porque se ele escolhe aquilo só para escolher, você não está avaliando diagnosticamente, né? Está avaliando de modo aleatório. Ele tem que saber dizer por que escolheu aquilo quando você oferece algo ou pede para escolher algo. As estratégias de aprendizagem, primeiro aparece como uma forma de contextualização sobre os assuntos trabalhados, né, a leitura significativa e a articulação entre a teoria e a prática, né? O que seria essa articulação entre a teoria e a prática? Não apenas leitura, mas ele vê de modo como acontece, né? Eu quero falar sobre o bioma do Cerrado, né? Eu vou levar os meus alunos lá para o Cerrado, lá para o Goiás? Não, eu posso trazer um livro com as fotos do cerrado, com os animais, eu posso passar um vídeo, eu posso promover uma pesquisa na internet para os alunos realizarem sobre o cerrado, animais, vegetação e tudo mais. Então, essa articulação ela também é uma estratégia. Né? E a mediação são justamente os instrumentos que você vai utilizar para que haja essa aprendizagem, né? E os signos. Dúvidas? Minha voz não está muito boa hoje. Não sei por quê. Vocês têm dúvidas, gente? Agora é bom que eu vejo vocês aqui, ó. Vocês respondendo. Tranquilo? Bom, então a gente vai para a segunda parte, né? Que é que instrumentos o professor pode dispor para gerir as avaliações da aprendizagem. Então, a gente vai identificar as dimensões da avaliação, distinguir o ato de avaliar do ato de examinar. Isso é o mais importante, né? Isso, inclusive, estava lá, inclusive, na disciplina de avaliação na educação. Né? É, e conhecer alguns instrumentos avaliativos. Né? Então, a gente vai revelar especialmente qual é o contraponto entre avaliar e examinar, que isso é o mais importante né? Nessa gestão da aprendizagem. Né? Então, as perguntas que são, digamos assim, que vão nortear tudo isso, quais as características de uma avaliação processual, formativa e participativa? A avaliação processual, né, é uma avaliação que se dá no processo, formativa que vai formar conceitos, né, e participativa que há empenho de todas as partes, inclusive do professor. Vai trazer engajamento também, inclusive, do professor, né? Avaliação ou exame, né? E isso, né? E como o aluno pode se autoavaliar, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, de novo, lá, voltando para a avaliação, avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória, nem seletiva. Ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. Né? O ato de examinar, por outro lado, é classificatório e seletivo. Por isso mesmo, excludente, já que não se destina à construção do melhor resultado possível. Tem a ver, sim, com a classificação estática do que é examinado. Né? Então, para vocês entenderem,
Quando a gente fala em exame, a gente fala em algo de caráter definitivo, né? Como eu posso exemplificar melhor no dia a dia de vocês o exame? O Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele não gera danos para o aluno, por exemplo, né? Ele não gera danos, mas ele tem um tipo de avaliação no qual muitos daqueles alunos, acho que, sei lá, 80% daqueles alunos não tiveram contato. Por quê? Porque teoricamente deveria ter tido contato, seja através da escola, seja na sua vida pessoal, né? Mas ele não tem tanto caráter punitivo, mas ele tem aquilo que a gente traz muito do exame. A gente tem os chamados as bolsas do ProUni, né? Ou as notas para você entrar nas faculdades públicas, sejam elas federais ou estaduais, ou até mesmo municipal, que aqui em São Caetano tem a faculdade municipal, né? Então, ela quer não, algo que é excludente, porque se você não tirou uma nota boa nas áreas e foi ruim em redação, você não consegue vagas, por exemplo, para medicina, né? Então, o curso de medicina vai ter vagas para quem faz Enem? Tem. Geralmente é uma vaga, mas tem. Né? Mas a pessoa vai ter que ter aquela avaliação assim, top das galáxias, né? Aquela coisa muito louca e tudo mais, né? Então, a avaliação já não. É por isso que a gente não usa mais esse de termo de prova, né? Prova ou exame na escola, né? O exame ele já tem esse caráter mais definitivo, né? Vai dar a coisa de fim, de finalização. E ou você passa ou você não passa, né? A avaliação não. A avaliação ela tem uma coisa mais voltada para o coletivo, para diagnosticar, para poder reorientar, né? Ela não vai excluir a criança porque ela foi mal, pelo contrário, ela vai servir como uma reorientação de como você precisa seguir, né? Um exemplo melhor da avaliação são as avaliações que vocês têm no AVA de vocês, né? Ah, mas Lucas, eu não consegui lá 750 pontos. 750, né, gente? É 750, né? Não consegui 750 pontos, não, acho que 700 pontos, enfim, 750 pontos, né? Eu consegui 300 pontos, tinha que ter conseguido 320, 375, no mínimo, né? É verdade, tinha que ter conseguido 375. Mas ela abre de novo para vocês realizarem, né? Porque a ideia da avaliação é vocês nortearem a sua aprendizagem, né? Isso para isso que ela serve, para que vocês consigam ver, não estou bem nisso, vou olhar agora no outro, né? Aquele tema lá, porque eu não estou bem, né? Por isso até a prova está acontecendo online, né? Mas é por isso que a avaliação, ela vocês fazem, inclusive, pode fazer na casa de vocês, pode utilizar, consultar material e tudo mais, né? Por quê? Porque a ideia é justamente que vocês busquem conhecimento prévio, né? Ou que busquem aquilo que você já imaginou com aquilo que você já viu até então, né? A Vanessa confirmou aqui, 750 pontos. Então, a avaliação é um diagnóstico que pode ser registrado em forma de nota, mas nota não é a avaliação. Tá? Isso é o mais importante, porque a avaliação ela pode receber nota, até para que você tenha uma graduação, né? Graduação, mudei as coisas de lugar aqui, fica todo perdido. Isso aqui, por exemplo, a régua, esses aqui, ó, esses risquinhos que tem aqui, ó, na régua, aqui não dá para ver. Ó, a minha mão aqui dá para ver. Chama-se graduação. É só para que você tenha uma graduação daquilo que efetivamente você poderia aprender. Ele serve apenas como uma referência. Mas a nota em si não é uma avaliação. A nota ela tem muito mais caráter de exame do que de avaliação. Tá? Então, nesse caso, a nota ela vai só servir como uma graduação mesmo, como eu falei, uma graduação. Algo para que você possa medir aquilo para ficar mais fácil para você, só. Né? Então, a avaliação indica, primeiro, a aprendizagem dos alunos, né? Ele vai também indicar problemas que os alunos podem ter ao longo do seu processo
de aprendizagem, né? E também quais são as abordagens que eu preciso para poder melhorar ou incentivar ou até mesmo reinserir esse aluno no conteúdo de modo efetivo, tá? Então, a avaliação indica as aprendizagens dos alunos, mas também pode sinalizar problemas com os métodos, estratégias e abordagens utilizadas. Bom, nós temos 3 tipos de avaliação, né? Ah, Lucas, mas lá eu vi que era, né, diagnóstica, formativa e somativa. Sim, mas na gestão da aprendizagem, a gente vai ver 3 novos nomes, né? E vocês vão ver como é que é. A gente tem a cumulativa, a participativa e a processual, né? A cumulativa, ela cumula, vem de acumular, né? Cúmula, né? Acumular. Acompanha o cotidiano dos alunos, né? Aquilo que ele vai aprendendo diariamente, né? Os resultados vão se modificando com a devolutiva do aluno, né? Então, conforme ele vai aprendendo mais, aquele resultado vai mudando, porque ele vai incorporando outros itens. É uma medição mais ou menos do que é o seu banco cultural, né? E tem a possibilidade de replanejar as práticas pedagógicas ao longo do processo. Porque se você vê que alguns alunos estão acumulando de modo não uniforme, né, com os demais, algo está acontecendo. Aí você precisa rever um pouco as práticas, porque se alguns estão indo bem, outros não, tem alguma falha aí nesse processo. Aí você tem que dar, cabe a você a diagnosticar. Já a avaliação participativa, diagnosticar, viu? Diagnosticar. A avaliação participativa, ela traz, ó, como ela diz, a participação ativa dos alunos, ou seja, eles vão trabalhar no conhecimento. É muito mais voltado para coisas práticas, né? A avaliação ela tem que ser, óbvio, contínua, né? Até porque depois, mais pra frente, você não vê, inclusive, da autoavaliação, né? Ela tem que ser contínua, ou seja, ela não pode ser uma avaliação que é só em pontos específicos, não. Tem que ser contínua, algo que você vai melhorando a cada dia. E ela tem que promover uma reflexão, não só do professor, mas também do aluno. Por quê? Porque, especialmente na autoavaliação, porque você vai pensar, não é onde estou errando, é onde eu posso melhorar, né? E os alunos devem pensar da mesma forma, onde que eu posso melhorar. E, por fim, a processual, né? A processual tem uma variedade imensa de instrumentos avaliativos, né? Ela é resultado da observação, é, ela é a observação dos resultados individuais e coletivos, né? Então, ela, como o nome diz, ela, no meio do processo, ela pode ser tanto individual como um todo, né? E os resultados direcionam as continuidades da ação, né? Ou seja, se no processo ele não está sendo bem sucedido, então tem que mudar esse processo, tem que escolher outro. Ou se no processo está transcorrendo tudo exatamente como foi planejado, então perfeito, eu já posso seguir esse trilho. Os instrumentos de avaliação e coleta de dados, né? Porque tudo a gente precisa dos dados, né? Então, primeiro, segundo o Luquez, esses instrumentos são modos de constatar e configurar a realidade, mostrar o que de fato está acontecendo na sala de aula. Então, são critérios de qualidade a serem utilizados na realidade. Então, se eu preciso, olha, estou quase falando Grace, se eu preciso mapear esse conhecimento, se o conhecimento, por exemplo, é diverso, eu preciso trazer o que acontece, o que é real ali, né? E vocês sabem que cada aluno tem uma realidade específica. Eu tenho também uma realidade específica. Só que eu preciso dar critérios para que eles consigam ver que houve de fato o conhecimento e eu também, né? Então aí vem esses critérios, né? Que pode ser algumas perguntas que podem ser respondidas subjetivamente, posso colocar coisas mais objetivamente, né? Do A, B, C e D e E, mas o mais utilizável sempre é do modo subjetivo, né? Da escrita, né? E os procedimentos, ou até mesmo da fala, você vai interagindo com o aluno, você já faz essa avaliação, né? E os procedimentos de comparação da realidade configurada com os critérios de qualificação pré-estabelecidos, né? Então, você vai pegar isso que você está vendo, que foi utilizado ao aluno, ou essa observação, ou até mesmo bate-papo, até mesmo uma avaliação escrita, e você vai tentar moldar com aquilo que se espera, né? O que espera de pré-estabelecido. Essa qualificação pré-estabelecida, que a gente diz,
o que as redes esperam que o aluno aprenda, né? Que o Enem mostra que o aluno aprendeu, né? Então, esses instrumentos de coletas podem ser provas, questionários, redação ou arguição, né? Arguição, perguntar, e voltando lá para o nosso tema das provas superiores, né, que tem pano, mas não tem pano aqui não. A gente precisa entender primeiro, voltar para o tema da avaliação, da avaliação formativa, né? Então, o Perrenot fala que a avaliação formativa é a ideia de avaliação que sistematiza esse funcionamento, levando o professor a observar mais metodicamente, ou seja, mais os métodos específicos dos alunos, a compreender melhor os seus funcionamentos, de modo a ajustar a maneira mais sistemática e individualizada das suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe. Então, a formativa ela vai acontecendo, óbvio, ela é processual, ela acontece no meio do processo, né? Ela vai acontecer e ela vai servir justamente para poder medir o quanto o aluno está aprendendo ou não, né? E essa aprendizagem é aí que você vai fazer as primeiras reflexões na formativa. É algo que o aluno não está conseguindo romper a barreira, é algo que eu preciso melhorar na minha prática, né? Então, esses métodos de achar como que você vai identificar onde está a falha, não é erro, a falha da aprendizagem, né? Que você vai criar como um modelo para você utilizar para o resto da vida. Esses modelos mudam? Mudam, óbvio que mudam, precisa mudar. Mas você já vai ter alguns ganchos que vão captar onde você precisa fazer essas alterações ou essas medições. Então, trata-se de um instrumento de fácil entrega, né? Ainda que exija significativo empenho por parte de quem dele se utiliza, por se valer de variados componentes que necessitam ser levantados em conta no apontamento do nível de desempenho de quem está sendo avaliado, né? Então, isso pode servir até para o aluno no que ele precisa observar também. Não é só o professor, não. A formativa também serve para o aluno. É que a formativa, ela especificamente, ela vai dizer mais ou menos como tá, é o termômetro de como está a aprendizagem. É a pura graduação daquilo que ele efetivamente deveria estar. O portfólio, a avaliação e os aspectos qualitativos. Né? O portfólio vocês vão ver muito, muito no ensino infantil, porque no caso do aluno do ensino infantil, vocês vão ver que esses três itens que eu havia falado, que é a avaliação cumulativa, a participativa e a processual, elas casam em tudo, mas elas casam perfeitamente no ensino infantil. Muito, até porque no ensino infantil a gente não dá nota. E o aluno ele passa de ano porque não tem reprovação. Né? O que ele foi capaz de fazer, ele foi capaz de fazer naquele momento. Né? E é ali que a gente vai conseguir fazer algumas medições. E o portfólio, especificamente, é aquilo que a gente vai fazer, usar como avaliativo, registro de avaliação, não é nem avaliativo, registro dessas avaliações. Por quê? Trata-se de um instrumento de fácil entrega, ainda que exija significativo empenho por parte de quem dele se utiliza, por se valer de variados componentes que precisam ser levados em conta no apontamento do nível de desempenho de quem está sendo avaliado. Né? O portfólio é tudo aquilo que ele fez, né? Aquilo que ele fez e que você vai vendo, olha, ele conseguiu realizar isso aqui, ele conseguiu aquilo, ele não conseguiu, e está tudo bem. A questão é a soma das atividades que a pessoa conseguiu realizar, né? Então, o portfólio tem um valor formativo e reflexivo, né? Ele vai servir para poder você criar ações para que o aluno aprenda, né? E também para refletir aquilo que pode ser trabalhado ou não. E essa reflexão, ela não é exclusiva do professor, ela pode ser trabalhada tanto com o professor, né? O documento, né, ela está nas competências e habilidades exigidas lá da BNCC. As mostras que a gente utiliza desses portfólios são as produções dos alunos. Lembra dos cartazes que antigamente a gente fazia, que estava a escola toda?
aquilo é um portfólio, né? E o registro pode ser feito através de textos, através de relatórios que você faz, ou que o aluno faz, que ele já sabe escrever, né? Claro, ele já é no fundo de um, né? E de dois, médio, e fotos daquilo que eles realizaram, né? A questão das fotos, gente, é muito importante frisar que foto de criança tirada na escola, ela não pode ser utilizada fora da escola, sob hipótese alguma. Não pode, a não ser que você tenha um documento de cada um dos responsáveis desses alunos cedendo a imagem deles. Tá? Então, a escola pode manter essas fotos? Claro que pode. A escola pode tirar foto e mandar para os pais? Pode, claro que pode. O que a escola não pode é tirar e mostrar em outras pessoas, né? Então, essas fotos, até essas fotos que eles vão mostrar para os pais, as fotos relativas aos filhos deles, tá? Não aos demais alunos. Tá? A autoavaliação, né? Agora, a Vanessa falou aqui, a escola sempre pede autorização dos pais. Isso, ela pede. Então, quando tem essa autorização, Vanessa, aí você pode utilizar, formar até portfólio da escola. Olha só, portfólio da escola. Você pode utilizar, né? Vocês veem que deu um auê recentemente, que uma escola, acho que se não me engano, particular, tirou uma foto de 4 meninas. Só 3 apareciam, porque a quarta era negra. E a criança identificou a foto, que ela estava lá, e os pais, falou para os pais processaram a escola. A autoavaliação. A autoavaliação são perguntas que os alunos eles fazem, né, para si. Só que nós também fazemos essas perguntas, né? A autoavaliação é o que você aprendeu, né? O que você aprendeu? Então, não precisa explicar, né? A gente precisa explicar o que foi aprendido, no caso aí do professor que foi ensinado, né? Quais conhecimentos você considerava difícil e agora considera fácil? Ele vai mapear isso, né? Ele vai também se avaliar se cumpriu com as funções dos trabalhos em grupo. É muito importante que o aluno, nesse momento, ele seja muito sincero, né? Óbvio que a gente vai colocar assim. Não, a ideia é que essas perguntas ele tem que deixar bem claro que é para ele, né? Respeitou a opinião do colega, né? Escutou o que o colega disse, né? E o que você acha que pode melhorar para, por exemplo, no próximo bimestre, né? Então, a partir dessas perguntas, né? Ele vai fazer uma autoavaliação. E essa autoavaliação, ela pode ser codificada, mas aí é o aluno que vai dar uma nota, né? Ou a pessoa faz para si mesmo, né? Especialmente nos pontos que poderiam ser melhorados, né? E nisso, a gente precisa entender o que são os aspectos quantitativos, né? Até para entender um pouquinho mais essa graduação, né? A avaliação somativa, né, que é aquela que é feita lá no final da disciplina, né? Elas têm aspectos classificatórios, né? E ela está muito mais próxima do exame do que efetivamente todas as outras, né? Porque a somativa, ela vem a ideia de contagem de acertos, né? Já os aspectos qualitativos, né, que você viu muito nas avaliações que nós falamos hoje, faz parte do processo e ela visa uma melhoria da aprendizagem, né? Então, por que ela acontece isso? Porque ela funciona com uma análise contínua, uma reflexão sobre as ações que são realizadas dentro do processo de aprendizagem. Né? Então, é muito importante a gente entender a diferença entre examinar e avaliar. Então, examinar, a gente precisa julgar para aprovar ou reprovar. Ela tem um caráter de classificar, colocar número, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E ela é excludente, porque se chega no número X e está abaixo, ela exclui essas pessoas. Já o avaliar, ela tem uma função de reorientar a experiência. Ela não classifica, ela inclui a pessoa porque ela mostra o que pode ser melhorado e vai dar essa reorientação, não só para o aluno, mas também para o professor. Então, a gente precisa primeiro entender que nessa avaliação, ela tem. Tudo na nossa vida é uma avaliação, tudo nosso, né? Tudo a gente precisa de avaliação, né?
eu não me sinto bem. Mas por que eu não me sinto bem? Como que eu vou me avaliar por que eu não me sinto bem? Ou, eu estou muito feliz. O que te fez levar feliz, né? Então, a ideia dessa avaliação, ela está muito focada no que chamamos de representação social, né? Então, não é difícil entender a frustração de ter uma avaliação não muito bem, não muito boa, né? A ideia é justamente desmistificar que a avaliação não muito boa, ela não está excluindo, ela serve justamente para que seja, para que a pessoa se sinta norteada, guiada, orientada a realizar um novo processo e, de fato, conseguir, né? Então, a representação social, no caso da avaliação, ela interpreta o modo como o indivíduo compreende a realidade, né? Então, como ele compreende e interpreta a realidade, é um modo, né? Então, por isso que a avaliação para a nossa vida, ela é uma representação social, né? E também a avaliação é, está muito ligada à subjetividade e visão do mundo, tá? Então, porque se aquilo que eu vou avaliar é o que eu entendi ou não, aí é o que eu vou mostrar se teve contexto para mim ou não. Vanessa, eu vou responder isso depois, tá? Aliás, eu não vou responder, vou orientar você, tá bom? Então, de acordo com o Lucchesi, as representações sociais são modos inconscientes de compreender um determinado fenômeno ou prática existencial que se manifesta nas falas, nos xistes, nos discursos, nas piadas e essencialmente na vida cotidiana, né? Porque até mesmo uma piada, você sente que está sendo medido por algo, né? Então, por isso que a avaliação ela tem um grande peso social, né, como representação social. Então, é muito importante que você tenha um tato na hora de realizar essa avaliação. Você precisa ter um entendimento como isso acontece, por que acontece. Você já tem que ter alguma coisa que vai complementar aquilo que vai ser dado positivamente ou negativamente. Tá bom? E, por fim, como avaliar os alunos, né? Que é muito a ver com essa questão da representação social, né? Então, é muito importante, primeira coisa, é não comparar desenvolvimento dos alunos. A gente vai fazer avaliação, para a gente é inevitável fazer essa comparação, é inevitável, mas ela é evitável. Especialmente quando você fala para o aluno, olha, isso aqui você não consegue, fulano que senta com você, consegue. Não, não pode. Porque nesse momento você está dando uma representação e não está dando uma individualização do conhecimento, né? Você está dizendo, está fazendo comparação, está fazendo algo excludente, né? Então, existe a necessidade de analisar caso a caso. Vocês irão ver, especialmente na educação infantil, que estudar caso a caso implica também entender itens de inclusão, né? A gente tem que ter uma diversidade de instrumentos de coleta de dados, né? Ou seja, eu não vou usar apenas uma prova para poder avaliar o aluno, eu tenho que usar outros elementos que vão trazer conceitos que vão agregar para eles, né? E, óbvio, a autoavaliação, tanto do professor quanto do aluno. Por quê? Porque isso vai trazer mais autonomia e mais engajamento daquilo. E também, além disso, vai fazer a reflexão necessária, especialmente no aluno, para que ele possa melhorar constantemente. Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa? Algo que queiram saber? Tá dúvidas? Nenhuma? Então, tá bom. Bom, Vanessa, o curso vale 140 horas. Eu posso mandar cursos a mais caso eu já tenha? Olha, Vanessa, eu não posso responder isso porque quem faz essa captação é o polo, tá? Então, seria melhor você perguntar para o Pedro ou para a Kátia sobre isso. Ou até mesmo perguntar para o tutor online, tá?
tutor online lá vai poder responder isso para você. Eu não tenho essa resposta. O que eu sei é que os cursos eles precisam serem realizados dentro do período da sua matrícula. Tá? Isso você pode fazer à vontade. Ele obrigatoriamente tem que estar dentro do período da sua matrícula. Isso não é a Anhanguera. Isso é o MEC que determina, porque você deixa uma cópia. Então, se eles forem fazer algum tipo de fiscalização e pegarem, por exemplo, a sua pastinha, como assim, hipoteticamente falando, e olharem lá, assim, vamos pegar aqui o da Vanessa. Ué, a Vanessa se inscreveu, está matriculada em 2020, ué, mas ela tem curso aqui de 2019. Essa aí é invalidado pelo MEC. Tá? Então, isso tem que ser feito dentro do período que você fez, tá? E eu não sei se tem equivalência. Eu até havia falado isso, mas depois eu fiquei sabendo que você tem que entrar em contato com o polo, porque eles que fazem essa gestão de, de atividades complementares. Eu não tenho essa informação. Ou vocês podem mandar para o tutor lá dentro do ALVA, que eles vão responder para vocês. Tá bom? Eu havia falado no início, Vanessa, não estava. Essa foi a parte 1 de práticas pedagógicas, tá? É, Essa foi a parte 1 de práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas são duas partes, são quatro partes, duas hoje, duas na próxima quarta-feira. E lá no dia 16, que é o último dia de aula, né, com a gente, comigo, a gente vai falar sobre interpretação de texto, né, que é o ED de vocês, tá bom? Dúvidas, perguntas? Sim, já está lá no AVA. Essa também estava, ok? Então, gente, quem não fez a prova vai fazer, boa sorte. Quem fez, está indo muito bem. Semana que vem a gente conclui a parte de práticas de ensino. Tá bom? Leide, quais atividades você não fez? As de prática de ensino volta, viu? Ela volta sim. Eu acho que só tem o fórum não volta. Só confirmar isso para você. O fórum não volta. Ah, não, vocês não tiveram avaliação no aprendizado. Avaliação foi, não, foi a turma da segunda-feira. Mas vocês vão ver mais sobre a avaliação para frente. Leide, vocês têm uma avaliação que vai abrir a B1 no dia 8, tá? Na terça que vem, tá? E vocês terão até o dia 12 para realizar, tá? Duas. Terão duas avaliações para realizar. Só o fórum que não é possível mais realizar. Práticas de ensino. Aliás, práticas pedagógicas.
Já foi, Lucas. Lari- já foi, Larissa, mas vai abrir novamente. Abre agora no dia 8 até o dia 12. Pode falar. Mas essas avaliações só vai abrir para quem não concluiu É para quem as não fez. atividades? Ah, Para quem, tá. para quem não fez. Tá bom, obrigado. De nada. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui na TIM ED. ED vai dar tempo de vocês realizarem, então não fica despreocupado, quem não fez. É até o dia 19. São duas avaliações. Então, é justamente na semana que eu vou explicar para vocês. É que geralmente as práticas pedagógicas elas terminam junto com as EDs. Eu não sei o que aconteceu que nesse semestre deve ter mudado alguma coisa no AVA e eles eu não vi. Eu vi só logo no início. Tanto que eu já havia até colocado as datas, tudinho, lá para vocês. Aliás, para vocês. Já colocado aqui, ó, separação na minha agenda. Eu sempre coloco tudo, agenda, eu coloco tudo da agenda, né? Eu acordo de manhã, já olho, já vejo o que tem que fazer, o que não tem, tá bom? Até quando é prova de vocês, não sei quando é o dia da prova. Vejo, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Ah, só mais um recado. Deixa eu ver o recado. Para quem não fez. Para quem não fez alguma prova, né, ou avaliação virtual, ou não atingiu o mínimo, que é a metade de cada avaliação virtual das disciplinas, ela também vai abrir semana que vem, do dia 8 ao dia 12. Quem não fez prova precisa fazer a segunda chamada. Tá? A segunda chamada tem um custo, tá? Tem que ligar, tem que ver lá com o Kátia, com o Pedro, como é que faz. E ela realiza também na semana que vem, do dia 7 ao dia 12. Tá? Por quê? Porque só faz prova de recuperação quem fez uma das duas provas. Tá? E a prova de recuperação ela abre automaticamente caso você não tenha atingido 1.500 pontos. Tá? Então, ela só abre se você fez a primeira, que foi na data prevista, ou fez a segunda que vai ser na semana que vem. Tá bom? Então, vocês fiquem atentas em relação a essas datas, tá? E quem não foi bem na primeira prova, nota de 1.500 pontos, não tem problema. A prova de recuperação ela é gratuita, não tem custo nenhum. Ela vai abrir direto no ambiente de vocês, é na semana do dia 14 até o dia 19. Tá bom? E é isso. Até a semana que vem, com a última parte de práticas pedagógicas. E vamos lá. Tchau.